Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu estou iniciando esse vídeo aqui, é uma espécie de errata que eu estou fazendo aqui para vocês, para que eu não precise gravar novamente essa aula, para fazer uma correção a respeito de um argumento que eu coloco lá pelo slide 19, que vai dar talvez entre minutos 30 e 34 desse vídeo, não me recordo exatamente, onde eu trago alguns argumentos do Wayne Gruden falando a respeito da impecabilidade de Jesus, ou seja, tentando justificar o porquê Jesus não teria pecado. O primeiro argumento que ele utiliza e que eu exponho para vocês era de que Cristo ele era diferente de nós em apenas um aspecto, ou seja, o de não conter o pecado. Mas aí o Wayne Gruden ele vai trazer que as pessoas vão argumentar dizendo assim, bom, se Jesus é humano, ele teria pecado porque todos os humanos pecam. Logo, se todos os humanos pecam, Jesus, para não ter pecado, ele não era humano, ele era simplesmente Deus. E aí, contrapondo este pensamento, o Wayne Gruden vai falar o seguinte, que os seres humanos, como estão hoje, após a queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, eles vivem em uma condição que o Wayne Gruden vai chamar de anormal, porque nós não experimentamos da forma plena a humanidade pelo fato de termos a raiz do pecado, a tendência pecaminosa, herdados em função da queda de Adão e Eva, tá bom? Então a correção é essa, ou seja, de que essa questão do argumento referente à impecabilidade de Jesus, de que alguns diziam que ele não era humano e por isso, se ele fosse humano, ele teria pecado, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou deixar vocês agora com o vídeo, espero que gostem, porque tem muito material bom, muitas referências boas. E claro, curte aí embaixo, comenta, compartilha e nós nos encontramos no próximo vídeo, tá bom? Até mais! Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Como você sabe, meu nome é Flávio Tavares e este é o canal Falando em Teologia. Meus irmãos, nesse segundo vídeo, ainda continuaremos falando a respeito de cristologia, mas precisamente a respeito das duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana, ou como se chama na teologia, da união hipostática de Jesus. Se você bem se recorda, no vídeo anterior, nós falamos de uma perspectiva histórica. Falamos de como a igreja tentou explicar as duas naturezas de Jesus e o que ocorreu na decorrência dos tempos, né, do primeiro, do segundo, até basicamente ali até o sétimo século, já entramos um pouco nas heresias que apareceram ali no século XIX, todas elas levantadas na tentativa de explicar a respeito da união hipostática de Jesus. Vimos que o resultado disso foram heresias como o eutiquianismo, apolinarismo, arianismo, gnosticismo, docetismo, enfim, diversas outras heresias que surgiram no decorrer das épocas da igreja, justamente na tentativa de explicar a respeito de Jesus. Hoje nós vamos entrar numa outra perspectiva, que é a perspectiva do Jesus histórico, ou seja, nós vamos falar a respeito da humanidade de Jesus, da sua natureza humana. Nós falamos como a igreja lida com isso, agora nós vamos adentrar especificamente falando a respeito da natureza humana de Jesus e vamos enxergar no decorrer desse vídeo o que a Bíblia nos traz a respeito, o que a Bíblia nos atesta sobre a humanidade de Jesus, sobre a sua pessoa, sobre a sua parte humana. E quando nós falamos de um Jesus histórico, como disse no vídeo anterior, fala a respeito do ser humano pisar nessa terra e que desde o seu nascimento ele já gera uma história através da sua humanidade, e é isso que nós veremos hoje, ok? Mas antes de nós adentrarmos já de fato no material de hoje, no estudo de hoje, na aula de hoje, eu quero pedir para você que já curta esse vídeo, que você comente, que você compartilhe. A você que está chegando no nosso canal através desse vídeo, que você possa se inscrever, clicar aí no sininho das notificações, para que cada vídeo novo que nós lançarmos você possa ser abençoado, receber esses novos vídeos e junto conosco crescer em graça e em conhecimento. Se esse é o primeiro vídeo do nosso canal que você está assistindo,
Eu recomendo que você veja os outros, porque nós estamos trabalhando no contexto de playlists, então vamos tratar assuntos de forma longa e o mais exaustivo possível, e talvez esse aqui não seja o mais viável para você. Entre lá no primeiro vídeo dessa playlist que você vai conseguir acompanhar desde o começo e vai ter um contexto melhor para você, ok? Sem mais delongas, nós vamos entrar então já no material de hoje. Eu já viro a tela aqui para você ver, ainda Cristologia, porém hoje nós vamos falar a respeito da perspectiva histórica ou do Jesus histórico, ok? Vamos já entrar aqui e é importante nós entendermos que a igreja, no decorrer dos séculos, tentou explicar a respeito das duas naturezas, mas agora nós vamos olhar para dentro da nossa Bíblia e vamos enxergar como que é que a Bíblia trata a questão da natureza humana de Jesus. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente ainda precisa falar a respeito disso. Embora a Bíblia ateste de uma forma muito direta sobre a humanidade de Jesus, né, as pessoas ainda costumam olhar para o Jesus que a Bíblia mostra, aquele que chorou, aquele que teve fome, que cansou, que dormiu, que ficou espantado com algumas coisas que viu. A Bíblia, as pessoas ainda acham que aquele era apenas o Deus. Outros vão achar que aquele não era Deus, mas que era apenas uma pessoa normal. Então, nós vamos trabalhar alguns aspectos para enxergarmos a humanidade de Jesus. E a primeira, obviamente, é a questão do nascimento virginal. Só lembrando a você que essa é uma parte da teologia sistemática. Eu usei algumas teologias sistemáticas aqui e ao final desse vídeo eu mostro para vocês aqui quais foram as teologias sistemáticas que eu utilizei, ok? Ah, então, voltando aqui falando a respeito do nascimento virginal, o nascimento virginal de Jesus é o maior milagre registrado na Bíblia. Não há um milagre maior do que esse, porque além dele ser gerado no ventre de uma virgem, ou seja, assim, a necessidade da participação de alguém do sexo masculino, de uma outra pessoa, Jesus ele não herda o pecado de Adão. E esse é um dos grandes mistérios de se explicar na Bíblia, porque eu volto a falar algo importante para você, que nós somos seres finitos tentando estudar aquele que é infinito, aquele que é insondável, aquele que é a razão da existência de todas as coisas. Então há situações que para nós explicar realmente vai ser muito difícil. Por mais empenhados que sejamos, por mais inteligente que o homem seja, nós só somos capazes de ir até onde a Bíblia nos permite, tá bom? Agora, quando se fala do nascimento virginal de Jesus, a Bíblia vai nos atestar a respeito desse nascimento virginal e vai nos relatar a respeito desse nascimento virginal, ok? Mateus capítulo de número 1, dos versículos 18 ao 25, Lucas, os capítulos 1 e 2, e desses três textos nós vamos ler o texto de Mateus. E como sempre vou te pedir, abra a sua Bíblia e veja se aquilo que eu estou lendo aqui para você contém dentro da sua Bíblia. Lembre-se, o espírito de um cristão precisa ser, entre aspas, um espírito bereano, que é de verificar se aquilo que está sendo dito para ele de fato está na Bíblia. Estando na Bíblia, nós abraçamos. Não estando na Bíblia, nós não abraçamos, mas sempre com aquela ressalva. Tomemos sempre cuidado com as heresias. Nós vimos que a heresia foi sempre uma tentativa de explicar algo que a Bíblia dizia, mas o problema da heresia é que ela, em algum certo momento, ela deixa a Bíblia de lado e tenta explicar com conhecimento e filosofias humanas o que não é correto, ok? Então diz assim o texto do Senhor, Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 25. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta.
eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e a quem pôs o nome de Jesus. Eu quero ressaltar algo importante que nós falamos na aula anterior, quando nós falávamos a respeito do propósito da vinda do Messias. Lá nós vemos em alguns textos que o propósito era perdão de pecados. E aqui em Mateus, capítulo 1, no versículo 21, nós vemos o reforço daquilo que estava lá no Antigo Testamento. E eu vou ler novamente para você. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o anjo falando a José, um judeu, que o filho dele, Jesus, que estava no ventre de Maria, seria aquele que salvaria o povo dele, ou seja, o povo de José, consequentemente, os judeus, dos pecados deles. Reforçando, nunca foi um Messias político, nunca foi um rei para sentar no lugar de Davi. Sempre foi alguém para salvar a humanidade, salvar o povo judeu dos seus pecados. Trata-se de perdão de pecados a vinda de Jesus, não tem a ver com um reinado político, ok? Mas é importante nós entendermos que quando fala-se do nascimento virginal, sem a participação de um outro homem, nós vemos esse grande milagre, esse maravilhoso milagre de Deus em gerar Jesus, o homem, no ventre de Maria, sem a necessidade de um outro ser humano. Isso nos mostra, nos faz entender algumas coisas, e a primeira delas é de que a salvação ela só pode vir do Senhor, não pode vir de outro qualquer. Eu não sou capaz de realizar um milagre por mim mesmo, se não for através da presença do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Você não é capaz de realizar um milagre, ninguém é capaz de realizar um milagre. Imagine então esse milagre de fazer alguém nascer sem a participação. Nós sabemos, e a ciência nos mostra isso, que para que uma vida venha a existir, é necessária a participação de duas pessoas, de um homem e de uma mulher. Ok? Logo, a Bíblia está nos mostrando que para Deus nada é impossível. E Deus querendo, ele não precisa de duas pessoas, ele precisa de apenas uma. Aliás, ele quis fazer nesse formato. Amém? O outro ponto que nós podemos entender nesse texto de Mateus, capítulo 1, do 18 ao 25, e se você quiser também pode ler os capítulos 1 e 2 de Lucas, é o cumprimento do proto-evangelho, ou seja, de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Se você se lembra, é a fala, é a promessa de Deus falando que da semente da mulher nasceria um que pisaria a serpente, e é um diálogo de Deus ali, falando com a serpente, obviamente com a mulher ali presente, logo após a queda de Adão e Eva. E um terceiro ponto importante, o meio empregado por Deus não foi nada ortodoxo, ou seja, ele não utilizou duas pessoas, pois ele se encarnou e em um só corpo ele foi capaz de unir duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ainda um pouco mais, é importante que nós pensemos a respeito desses três pontos que eu vou trazer para vocês. Essas primeiras partes aqui, eu utilizei a teologia sistemática do Wayne Grudem. Pensemos alguns pontos importantes a respeito. Se Jesus fosse criado no céu e enviado à terra, nós não reconheceríamos como um ser humano, porque Deus o teria criado lá e mandado para cá logo, sem a participação humana, ele não teria como ser um ser humano e nós assim não o reconheceríamos. E se ele entrasse no mundo por meio de dois genitores humanos e com a natureza divina miraculosamente unida em algum momento posterior ao seu nascimento, nós teríamos, obviamente, a dificuldade de aceitá-lo como plenamente Deus, né? Porque a sua origem ela seria exatamente como a nossa, né? A gente viu doutrinas lá atrás, heresias lá atrás, no vídeo anterior, em que, olha,
Ele nasceu apenas um homem e, de repente, em um dado momento, o Espírito Santo foi colocado sobre ele. Um terceiro ponto que nós devemos pensar a respeito para sustentar essas duas naturezas de Jesus é que se a sua natureza divina vem da obra poderosa do Espírito Santo e a sua natureza humana é herdada através da gestação de Maria. Isso acontece. A natureza divina vem da obra miraculosa do Espírito Santo e a natureza humana é herdada através da gestação de Maria. Pensemos sempre a respeito desses três pontos. Agora que nós vamos trabalhar alguns textos bíblicos que nos mostram, que nos atestam a respeito da natureza humana de Jesus, da sua humanidade. E eu peço que você não pause esse vídeo, olhe cada texto com calma e tire você mesmo as suas próprias conclusões, ou você mesma as suas próprias conclusões. Antes da ressurreição, aqui nós vamos ver algumas fraquezas e algumas limitações de Jesus. Antes da ressurreição, ele teve um nascimento igual ao nosso, e aqui abro um parênteses para dizer igual ao nosso, de um ser humano, tá? Não no sentido virginal, porque apenas Cristo nasce de um nascimento virginal. Nós, obviamente, não nascemos de um nascimento virginal, sem a necessidade de um homem para a concepção. Isso está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 7, e eu vou fazer a menção aqui para você, que vai dizer assim, ó, então, Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora nós temos um outro ponto que fala sobre antes da ressurreição, que passou da infância para uma maturidade, ou seja, Jesus teve uma vida como a minha e como a sua. Nós tivemos infância, adolescência, chegamos à vida adulta e Jesus passa exatamente pelo mesmo meio que nós. E é o que nós vamos ver aqui, Lucas capítulo 2, versículos 40 ao 52. Não vai ser necessário nós lermos tudo, mas é importante que você depois faça essa leitura, que você o acompanhe, para que você possa compreender. Então, só iniciando aqui no versículo 40, que diz assim, ó, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-o de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Ok? Quando nós vemos aqui, Jesus se cansou, é o que nós encontramos lá em João, capítulo 4, versículo de número 6. Vamos ler juntos? A gente não pode deixar de ler o que a Bíblia nos ensina. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. João capítulo 19, versículo 28, nós vemos esse mesmo Jesus agora com uma outra característica humana, que é a característica de ter sede. Então vamos lá, João capítulo 19, versículo de número 28, vai dizer assim, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Jesus dizendo, eu tenho sede. Ainda quando nós olhamos Mateus capítulo 4, versículo de número 2, temos uma outra característica a respeito da humanidade, de uma fraqueza de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo de número 2, vemos o seguinte texto. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Se não fosse um ser humano, não tem necessidade de jejuar, porque seres humanos comem e seres espirituais não comem. Segundo, ele teve fome. Teve fome porque ficou sem comer. E ter fome é uma necessidade básica, fisiológica de todo ser humano pleno, ok? Agora, há uma outra característica que nós veremos aqui, de que ele fica fraco e é alimentado. Ainda aqui em Mateus, capítulo de número 4, nós vamos ver lá no versículo de número 11. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Lucas, capítulo 23, versículo 36, vai atestar a respeito da mesma coisa. Lucas 23, versículo de número 36, diz assim, ó, igualmente os soldados zombavam dele
E, aproximando-lhe, trouxeram vinagre, dizendo, ok? Vemos aí que Jesus ele foi alimentado, que Jesus teve fraquezas. Agora, por último, e não menos importante, Jesus morreu, não é verdade? Quem de nós não nos lembramos disso? E é o que temos lá no versículo de número 46. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Expirar é morrer. Se fosse apenas um ser celeste, como os docetistas queriam afirmar, queriam enfatizar, excluindo a encarnação de Jesus, então ele não teria morrido, porque espírito não morre, ok? Seria apenas a carne humana. Agora, essas foram as fraquezas e as limitações humanas de Jesus antes da ressurreição. Agora nós vamos ver que depois da ressurreição, ou seja, depois de ele passar seu período de vida, ser crucificado, morto, ressurgiu, ressuscitou. Agora nós vamos entender que Jesus ainda era humano após a sua ressurreição e também a sua humanidade é atestada por alguns textos. Lucas, capítulo de número 24, nós veremos ali o versículo de número 39, que vai falar a respeito disso, que vai dizer assim: olha, vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus está ali, naquele cenáculo, onde ele aparece para os discípulos depois de ressurreto, que os discípulos estavam todos escondidos. Então, Jesus olha para eles, eles espantados. Jesus fala: aqui, ó, toca em mim, tá vendo? Ó, eu tenho carne. Espírito não tem carne. Se eu não tivesse, ou se eu fosse um espírito, vocês não poderiam tocar em mim. Em outras palavras, ok? Como vocês estão vendo. Muito claro isso, ok? Mas, se ainda não bastar, nós temos João, capítulo 20, versículo de número 20, que também atesta a mesma situação, a mesma coisa, que diz assim, ó: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, ok? Eles tocaram e eles viram, porque Jesus mostrou que aquilo era real. Olha só, depois da ressurreição, Jesus ainda come. E é o que nós vemos Lucas 24, 42. Jesus ainda come. Lucas 24, versículo de número 42. E olha só o que diz o texto. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. João, versículo 21, versículo de número 9, ainda vai mostrar a respeito de Jesus ter comido. Tá? O que a gente está mostrando aqui para vocês é sobre a humanidade de Jesus, para você ver que ele foi um humano pleno, que ele teve fome, cansou, comeu, bebeu, chorou. Nós vemos tudo isso, ok? João, capítulo 21, versículo de número 9, diz assim, ó: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Aí no versículo 13, olha como se complementa. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Ok? Ele pegou, um espírito não pegaria. Ainda nós vamos um pouquinho mais. João, capítulo 20. E esse aqui é o famoso texto em que ele mostra para Tomé, né, que Tomé acaba sendo provado, mostrado para Tomé ali, olha, tá vendo? E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus fez Tomé tocar nele, nas suas feridas, tanto a que ele foi ferido de lança, quanto na ferida das suas mãos, com os cravos, para Tomé tocar. Você não pode tocar em espírito, você só toca naquilo que é material, naquilo que é palpável. Então, nós estamos enxergando mais um pouquinho dentro da Bíblia. Agora,
não era apenas uma característica física que Jesus possuía, mas ele tinha outras características que demonstram a sua plena humanidade, assim como nós a temos, ok? E Jesus possuía uma mente humana e ele cresceu em sabedoria, que é o que nós lemos lá em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52, e você continue aí acompanhando comigo. Não perca não, porque é importante isso que você acompanhe. Lucas, capítulo de número 2, versículo 52, diz assim, ó, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Só pode crescer em sabedoria aquele que tem uma mente humana. Nós não nascemos pleno em sabedoria, só Deus tem a plena sabedoria. Para nós crescermos em sabedoria, isso é com o passar do tempo, com a vivência, com experiência. Guarde isso com você. Jesus tinha uma mente humana e ela foi se desenvolvendo em sabedoria. E ele não sabia também o dia da sua volta, como está lá atestado em Marcos, capítulo 13, versículo 32. E nós vamos lê-los também. Marcos 13, versículo de número 32, em que Jesus vai atestar assim, ó, mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, provavelmente na sua Bíblia o Filho aí vai estar com F maiúsculo, senão o Pai. Isso aqui atesta sobre a mente humana de Jesus. Agora, a gente já mostra um aspecto ah, físico, através da fome, sede, de chorar, de beber, de ser tocado, de comer. Atestamos a questão psicológica, ou seja, a questão da mente humana, mas ainda temos a questão da alma, ou seja, das emoções humanas. Jesus ele sente angústia, como a gente lê em João, capítulo 12, versículo 27. Vamos ler juntos. João, capítulo 12, versículo de número 27. Vai dizer da seguinte forma: agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois precisamente com esse propósito eu vim para essa hora. A alma de Jesus se angustiou. Ele também sente tristeza, como nos é possível ver em Mateus, capítulo 26, versículo de número 38. Mateus 26, versículo de número 38. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor, não deixe de ler na sua Bíblia também. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiem comigo. Não menos do que isso, Jesus também sente admiração. Mateus, capítulo de número 8, versículo 10. Mateus 8, versículo 10 diz assim, ó: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Jesus fica admirado, é uma emoção humana, só nós nos admiramos. Como Deus, se ele fosse apenas Deus ali, poderia se admirar daquilo que ele já sabe. Né? Então nós vemos a natureza humana de Jesus aqui. João, capítulo de número 11. Capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. Quando Jesus vai visitar lá o túmulo de Lázaro, e Lázaro então morto, Jesus se aproxima do túmulo, e é um texto que há muitas pessoas se questionam por que ele chorou. Ele chora em função, muito provavelmente ali, da morte de Lázaro. Então, Jesus se aproxima ali do túmulo de Lázaro, e a Bíblia diz que Jesus chorou. É o menor versículo que nós temos na Bíblia. E Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15. E esse aqui vai atestar a humanidade comparando ou colocando Jesus muito próximo a nós no sentido de ser tentado, de passar por tentações. Hebreus, capítulo de número 4, versículo 15, vai dizer assim, olha: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, ele foi tentado
da mesma forma que nós, mas Jesus não pecou e nós pecamos. Amém? Obviamente que nós vamos ver lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, que diz que Deus não pode ser tentado, mas Jesus, ou seja, a natureza humana, provando a humanidade de Jesus, mostra que a natureza, a humanidade de Jesus, sim, foi tentada, ok? Agora, passando para o próximo slide, é, ainda temos um pouco mais a respeito do aspecto físico, humano de Jesus, porque ele era visto como humano pelas pessoas que estavam próximas dele. Se aquelas pessoas o tocavam, aquelas pessoas o reconheciam, então eles enxergavam Jesus como um ser humano absolutamente normal, como ele. E nós vemos isso em Mateus, capítulo de número 13. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 13, versículos 53 ao versículo de número 58. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz lá a respeito disso? Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e dizia: De onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Olha, eles estão duvidando ali da sabedoria e do poder miraculoso de um ser humano. Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, eles enxergavam e viam ele apenas como um ser humano e queriam entender de onde vinha todo aquele poder, toda aquela sabedoria. Porque eles olhavam e falavam assim: mas aquele não é simplesmente o filho do carpinteiro? Isso demonstra, nos mostra a humanidade de Jesus. E não à toa a gente pode ver em João, capítulo número 7 e versículo 5, que Jesus não recebeu crédito, ou seja, as pessoas não creram nele. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, ou seja, isso mostra, esse conjunto de texto que nós trouxemos, mostra de uma forma extremamente clara que Jesus era reconhecido como um ser humano normal e um ser humano limitado, como eu e você somos. Ou seja, isso atesta a humanidade de Jesus. Tranquilo até aqui? Vamos que tem um pouco mais. Agora nós temos um ponto muito importante que é a respeito da impecabilidade de Jesus. Porque nos dias atuais, se a gente vai falar com as pessoas, fala assim, por que você acha que Jesus não pecou? Muito provavelmente as pessoas vão falar assim, ele não pecou porque Jesus é Deus. Mas a explicação ela vai um pouco mais além do que isso e algumas coisas que nós precisamos pensar a respeito. E eu trago isso aqui de uma forma resumida, mas eu trago alguns pontos que o Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, nos ajuda a pensar a respeito, para que a gente possa refletir sobre por que Jesus não pecou. Obviamente que não nos é possível explicar isso de uma forma tácita, de uma forma final, que eu volto a dizer. Nós somos seres finitos, tentando explicar um Deus infinito e somos limitados a falar apenas aquilo que a Bíblia nos mostra. Explicar a respeito de como age, de como trabalham, como funciona a ação das duas naturezas de Jesus, para nós é impossível. Nós não seremos capazes de explicar isso. Então, o que nós fazemos é conjecturar e olhar para o que a Bíblia nos diz e criar ali um quadro em que possa ser um pouco mais compreensível alguns fatos, dentre eles a questão da impecabilidade de Jesus, e eu trago aqui para vocês. Primeiro que é importante nós nos lembrarmos que Jesus em um certo aspecto, ele é diferente de nós. Ele era em nós semelhante a nós de várias formas, mas o aspecto diferente dele é de que Jesus não tinha pecado, Jesus jamais cometeu algum pecado. Nós lemos agora há pouco em Hebreus que Jesus não tinha pecado, que em tudo ele foi tentado assim como nós, a nossa semelhança, mas ele não tinha pecado, não é verdade?
O outro ponto que é importante nós entendermos que não era verdadeiramente humano. Como assim não era verdadeiramente humano? Todos os humanos eles pecam, não é isso? É uma semelhança que ele tem com nós. Agora, conosco. Agora, o Wayne Gruden ele traz uma visão muito importante e nos faz refletir. Nós somos seres humanos em um estado, digamos que anormal, e por isso eu coloquei em itálico aqui e deixei em destaque. Por que no sentido anormal? Deus não cria Adão e Eva pecaminosos. Deus cria Adão e Eva puro e inocentes, sem pecado. Eles são santos, eles são justos. E eles foram os únicos seres humanos capazes de experimentar o que é ser plenamente humano. Por quê? O pecado, ele nos afeta completamente. Afeta a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e nós, 100%, somos afetados pelo pecado. Então, nós, hoje, aqueles que nasceram após a queda de Adão e Eva, jamais serão capazes de experimentar o que é uma humanidade plena, ou seja, de alguém que, além de ter as suas questões físicas perfeitas, as suas questões fisiológicas, psicológicas, não tinha pecado. Então, Adão e Eva foram os únicos seres humanos plenos. E Jesus, por não ter pecado, tem aquela mesma condição. Ele é pleno, ele é um humano pleno. Então, trazendo de uma forma talvez até um pouco grosseira, imagina você que você nunca experimentou uma maçã. Então eu falo para você assim, olha, qual o gosto dessa maçã? Você fala, eu não sei. Por quê? Porque eu nunca experimentei. E se eu falar para você, você sente vontade de comer maçã? Não, porque geralmente o nosso corpo ele só sente falta de algo um dia experimentado. Então, talvez aí quando a gente fala de humanidade plena, é porque Jesus não tinha esse pecado, a plenitude era tão grande, por isso nós não falamos que ele é 100% homem e 100% Deus. Eu particularmente trago uma explicação para falar disso, e é uma explicação meio que matemática, mas nos ajuda a pensar. Supondo que 1 é um número inteiro. Se nós transformarmos 1 em um número de porcentagem, ele será 100%. Mas se eu quiser pegar esse 1 e dividir em 2, vai ficar 0,5 e 0,5. Quando eu pego esse 0,5 e transformo em porcentagem para dele tirar mais uma parte, ele se torna 100%. E se eu tirar uma parte dele, seja 10%, 5%, não importa, eu estou tirando 5% de 100%, que seria 0,5. Então, eu não posso falar que Jesus seria 100% Deus, porque qualquer número eu posso transformar em 100% a partir do momento que eu queira fracioná-lo novamente. Então, ele era pleno. Todas as suas faculdades são plenas em Jesus, como na sua parte humana. Diferente de nós, que não somos plenos pelo simples motivo de sermos afetados pelo pecado cometido por Adão e Eva, pela queda de Adão e Eva. Ok? Essa é uma explicação que a gente tenta fazer, mas como disse, é algo extremamente impossível a nós explicar plenamente sobre a impecabilidade, sobre as duas ações das naturezas divina e humana de Jesus, ok? Agora, existem na Bíblia algumas declarações a respeito dessa impecabilidade. Olha lá, temos o texto de João, capítulo 8, versículo de número 12. Vamos ler aqui para a gente entender, porque ali ele é atestado como a luz do mundo. Diz assim, ó, 8:12. De novo Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em João, capítulo 1, versículos 7 a 9, eu vou ler para vocês. Desculpa. João capítulo 1, versículos 7 a 9, ele vai dizer assim, ó: Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz,
A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. João veio para dar testemunho da luz e Jesus fala assim, ó, eu sou a luz do mundo. É impossível você ser um exemplo pleno para alguém e iluminar a vida de alguém se você não for perfeito, se você não for reto em 100% dos seus caminhos. Jesus o é, e por isso fala, ó, se andar sem mim, você não tem a luz, ok? Ainda em João, capítulo de número 8, versículo de número 29, olha só o que mais nós ainda temos falando sobre a impecabilidade de Jesus. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando a gente traz aqui uma visão, como eu posso dizer, uma visão mais fácil de se compreender, o que é o pecado? A gente costuma dizer que o pecado é errar o alvo, né? Ou outros vão dizer que o pecado é fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Se Jesus fala assim, ó, porque eu faço sempre, ou seja, ele nunca deixa de fazer o que lhe agrada, logo é impossível Jesus ter pecado, porque se Jesus tivesse feito uma coisa que não agradasse a Deus, ele já teria pecado. Mas ele fala, eu sempre faço o que lhe agrada. O que agrada a quem? Ao Pai. Não é possível agradar ao Pai sempre se você peca de vez em quando, ok? João ainda, capítulo 15, versículo de número 10. Vamos ver lá o que mais tem para nós na palavra do Senhor? Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Ok? Então, se ele não tivesse guardado, não teria permanecido no amor. Jesus não peca. É a palavra do Senhor quem está dizendo isso. E aqui nós temos aqui diversos textos. João capítulo 8, versículo de número 38, vai falar que ele não tinha pecado. É sensacional nós vermos isso, porque vai mostrar que não é somente a questão da impecabilidade. A Bíblia mostra que Jesus não pecou. Ó, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21. Vamos ver lá o que tem escrito? Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós tivemos aqui Hebreus 4,15 que nós lemos, que em tudo ele foi tentado à nossa semelhança, mas não houve pecado. E nós temos outros textos aí, como Hebreus 7,26, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, 1 Pedro 2,22, 1 Pedro 3,18 e 1 João 3,5. Agora, nós vamos ver algo importante. O santo e o justo. Vamos para Atos, capítulo de número 2, versículo 27. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 27. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Diz assim, ó: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo, com S maiúsculo, veja a corrupção. Ainda um pouco mais adiante, nós vamos ver no capítulo 3 de Atos, versículo de número 14, a palavra do Senhor dizendo assim: vocês negaram o santo com S maiúsculo e o justo com J maiúsculo e pediram que fosse solto um assassino. Quem era o assassino? Barrabás. E aí nós ainda temos Atos capítulo 4, versículo 30, nós temos Atos capítulo 7, versículo 52 e Atos capítulo 13, versículo 35, mostrando que ele era santo e justo, ou seja, meus irmãos, Jesus não tinha pecado. Aqui mostra, embora sendo plenamente humano, Jesus não tinha pecado. Tranquilo até aqui?
Vamos um pouquinho mais para frente. Mas vamos somente no próximo vídeo, ok? Porque aqui nós terminamos. Aqui nós trouxemos para você hoje algumas referências, alguns textos. Eu espero que você volte esse vídeo, assista novamente com calma, veja cada referência, pesquise, olhe o seu contexto para você compreender o que ali está sendo dito. Claro que eu trouxe referências ali imediatas, referências pontuais, mas olhe, pesquisa, vá atrás de mais informação a respeito da humanidade de Jesus e principalmente utilize a Bíblia, meus irmãos. Não há nenhum outro livro capaz de atestar de Cristo do que a Bíblia. Amém? Falamos hoje a respeito da parte do Jesus histórico neste vídeo. Gostou desse conteúdo aqui? Já curte, comenta, compartilha. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo, no terceiro vídeo, nós vamos falar a respeito de um Jesus divino. O que a Bíblia fala sobre a divindade de Cristo? O que a Bíblia mostra? Quais são os textos que nos provam a divindade de Cristo? Eu quero te garantir que no próximo vídeo nós vamos ter textos muito polêmicos, textos que nos mostram e falam assim, nossa, eu passei por aqui, mas nunca tinha prestado atenção nisso. Então eu te convido, assista ao vídeo anterior, assista esse e eu te espero no próximo vídeo para continuarmos crescendo em graça e conhecimento, ok? Deus te abençoe e até mais!